Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. Hoje vamos falar de digestão, microbioma intestinal e o impacto da nossa capacidade digestiva na nossa disposição física e também capacidade atlética. E sim, eu vou elaborar sobre como o equilíbrio do microbioma intestinal afeta a sua capacidade de perder peso e de melhorar a composição corporal. E para as mulheres na menopausa, é também uma forma de melhorar o humor, o equilíbrio energético, o sono, a imunidade, ou seja, a saúde em geral. O que acontece no nosso trato digestivo impacta não somente o nosso corpo físico, como também o corpo emocional. Seja qual for o seu objetivo, cuidar da saúde do microbioma intestinal é super importante. Antes de mergulhar no nosso universo interno, eu quero agradecer ao Durifree pela parceria, a me ajudar a continuar a trazer as novidades das pesquisas científicas a custo zero para você. Para quem me acompanha, sabe que eu busco ter um estilo de vida saudável. Mas eu também sou uma mulher prática. E sim, trabalho um pouquinho mais do que eu acho que deveria. Por isso, achar o equilíbrio no meu dia a dia é fundamental onde quer que eu esteja. O Durifree acaba de inaugurar o espaço Mind, Body, Soul em Guarulhos. E agora eles são parceiros do Sou Bela, o que me deixa feliz, porque já estava mais do que na hora de ter onde comprar produtos legais no aeroporto. Eu viajo muito. E viagens, especialmente para lugares distantes, afetam muito a nossa saúde, o nosso sistema imune e é um estresse no corpo e, potencialmente, pode causar ansiedade em muitas de nós. Não somente a viagem pela viagem de avião ser por si só desgastante, mas desidrata o corpo, a pele, a gente dorme mal e quando chega ainda tem que lidar com um fuso horário. Enfim, uma receita potencial para desgastes. Quem viaja muito a trabalho sabe bem do que eu estou falando, mas até quem somente sai de férias de vez em quando não quer chegar no seu destino doente ou com menos energia para aproveitar suas férias, né? Então, o que fazer para minimizar o desgaste de longas horas de voo e otimizar a sua energia para você chegar ao seu destino a todo vapor? Incorporar pequenas ações que ajudam a nos sentir bem, mesmo quando estamos em um novo lugar. E se preparar. Galera, como eu sempre digo, saúde dá trabalho. E um pouquinho de dever de casa pode te ajudar muito. O ideal seria cuidar do fuso horário antes de chegar ao seu destino final. Ou seja, para cada hora de fuso que você terá que se adaptar, você leva um dia para ajustar. Então, se você conseguir ir dormir mais cedo ou mais tarde, em 1 hora por dia antes da viagem, você já vai entrando no fuso com antecedência. Confesso, missão a qual eu sempre me proponho, mas que na prática eu raramente consigo. Mas, em teoria, funciona. Mas o que eu sempre tenho na mão é uma máscara de olho para, independentemente de eu ter cortina no meu destino, eu já garanti a minha escuridão e é também essencial para eu dormir no avião. E se você esquecer a sua, você pode encontrar isso em uma loja do Durifree. E eu confesso, eu odeio comida de avião e também detesto ter que esperar para retirarem a bandeja para eu poder dormir. E muitas vezes eu chego no meu destino muito tarde e já sei que não vai ter nada aberto para eu jantar. Então o que eu faço? Eu levo comida comigo e foco na proteína. Então, o que você precisa? Proteína em pó e um bom copo ou uma caneca com tampa. Eu curto muito as Stanleys. Eu comprei a minha no Durifree na minha última viagem e agora eu não viajo sem.
Eu levo comigo nos voos para tomar chá, para sempre ter água na temperatura que eu desejo, e a garrafa térmica também pode te salvar se você tiver que misturar os pós de proteína no seu destino, mas não tiver liquidificador. Aí é só colocar o pó e balançar a garrafa. Você encontra tanto a caneca quanto as garrafas ou no site ou nas lojas do Durifree. Eu já passei tanto perrengue de fome que hoje eu não dou mais mole, e as proteínas em pó salvam mesmo. Eu normalmente misturo elas no iogurte que eu compro no aeroporto mesmo, mas já teve vezes que eu bati com água mesmo. Aí você pergunta, mas não é industrializado? É claro que comer comida fresca, proteína de verdade feita na hora, seria o ideal, mas o ótimo é inimigo do bom, e às vezes temos que fazer concessões. Tomar uma proteína em pó batida com água irá me nutrir muito mais do que comer um industrializado no avião. E se eu ainda tiver um tempinho de véspera, eu levo ovo cozido com sal. E hidratação é fundamental. Eu gosto de levar eletrólitos, mas beber bastante água antes da viagem, e aliás, beber água diariamente na vida, no dia a dia, é fundamental. Mas no avião eu vejo as pessoas evitando beber água para não ir ao banheiro. Mas essa técnica não será boa para o seu corpo, que desidrata demais durante o voo. Então, aproveita a ida ao banheiro para trazer movimento para o corpo e se esticar um pouquinho. Usar meias compressoras pode ser uma excelente ideia, principalmente para quem já tem histórico de varizes ou de inchaço nas pernas. Na sua próxima viagem internacional, dá uma passada na loja Durifree Mind, Body, Soul, que acaba de ser inaugurada em Guarulhos. E você também pode reservar antecipadamente online no site shopdurifree.com de 2 horas até 35 dias antes do seu voo, para pegar tanto na ida quanto na volta. Assim, você ganha tempo e não precisa ficar procurando as coisas que você já sabe que você quer ou precisa. As pesquisas sobre o microbioma intestinal explodiram nos últimos anos. Não só o microbioma intestinal é essencial para a digestão básica e para a saúde gastrointestinal, mas a ecologia do seu intestino influencia todo o seu ser, a forma como você pensa, as expressões genéticas que vamos desencadear, qual resposta imunológica vamos ter ou não. Sabendo disso, acho que quando pensarmos em nutrição, além de pensar se vamos engordar ou emagrecer, é fundamental considerar o impacto das escolhas que estamos fazendo, se elas estão favorecendo a nossa ecologia interna e nos ajudando a manter um microbioma intestinal feliz e assim desenhar a nossa dieta com isso em mente também. Então hoje vamos aprender o básico. O seu microbioma intestinal é o universo de micro-organismos que vivem no seu trato digestivo. O seu intestino, que em inglês a gente chama de gut, uma palavra que não existe no vocabulário português, mas que quer dizer muito mais do que somente os intestinos. Então hoje, quando eu mencionar intestinos, eu quero dizer todo o trato digestivo. Imagina um tubo da boca ao ânus. E esse tubo conecta o ambiente externo ao nosso mundo interno. Tudo que inalamos, bebemos, ingerimos irá passar por ele. E o que irá realmente entrar em circulação ou dentro do corpo das células depende de quão potente está a nossa barreira protetora e discriminatória do que é bom para nós ou não. Por exemplo, se algo cai na nossa pele, imagina, tinta, água, sopa. A pele é hipermeável, ou seja, nem tudo que se aplica sobre ela irá entrar no nosso corpo. E por que a sopa não entra, mas uma pomada entra? Hoje eu não quero entrar muito nessa bioquímica epitelial, mas acho que você pode começar a ter uma ideia de permeabilidade. Tem a ver com o tamanho da molécula e a capacidade da barreira. Se você tiver com um corte aberto e algo cair em cima, você vai sentir diferente do que se tiver com uma pele saudável, não é? Se a sua pele já estiver fina ou ressecada, o impacto do que passar nela também será diferente. Sim, temos um microbioma na pele também,
que influi na saúde do corpo, o que explica por que algumas pessoas reagem a certas coisas, têm eczema, psoríase e outras pessoas não. Mas hoje eu não estou aqui para falar de pele, mas eu usei esse conceito por achar fácil de usar como analogia para os intestinos e o trato digestivo, porque o nosso tubo digestivo é assim também. A princípio, ele deveria ser hipermeável e só deixar entrar para dentro da circulação coisas que nos façam bem. Assim, ele deixa parasita, vírus, bactéria e qualquer outra coisa que a gente tenha ingerido passar direto por esse tubo até sair do outro lado sem entrar dentro de nós. Para isso acontecer, a gente precisa de uma ecologia microbiana saudável, assim como um pH adequado, ácidos na medida certa, células saudáveis, mucosa saudável, para que esse processo possa acontecer direito. Eu falo muito mais sobre esse caminho no episódio 17. E no site do podcast, que é isabelaforte.com.br, tem um mecanismo de busca que você pode só colocar a palavra que te interesse, tipo digestão, por exemplo, e os episódios relacionados ao tema vão aparecer. Quem já me ouve há algum tempo sabe que eu falo muito sobre mastigar a comida. Por quê? Porque não temos dente em nenhum outro lugar do trato digestivo. E se queremos absorver os nutrientes dos alimentos, precisamos quebrá-los em moléculas que possam ser absorvidas pelos intestinos. Seu corpo não sabe o que fazer se um bife aparecer no intestino. Ele quer os aminoácidos já quebradinhos da proteína da carne. E como fazer isso? A mastigação quebra o alimento e começa a digeri-la já na boca com as enzimas salivares. Depois manda para o seu estômago, que idealmente tem um ácido estomacal suficiente para digerir ainda mais e quebrar os alimentos, os transformando em aminoácidos ou moléculas e outros nutrientes que então serão absorvidos no intestino delgado, onde absorvemos quase todos os nutrientes dos alimentos e depois a gente manda o resto, incluindo as fibras que não são digeridas ou as outras coisas que o seu corpo entendeu que não quer absorver, manda para o intestino grosso para ser escoltado para fora do seu corpo, diretamente para o seu vaso. Nesse trajeto temos todo um universo bacteriano que chamamos de microbioma. Pense nele como um jardim. A gente quer espécies variadas e em abundância. Eu falarei mais sobre o microbioma em outro podcast, mas hoje eu quero te dar um panorama geral. Ou seja, precisamos de uma boa flora para garantir uma boa digestão e uma boa absorção de nutrientes. Uma boa ecologia irá garantir uma boa barreira interna. O que eu quero dizer? Imagina esse tubo digestivo como um coador bem fininho. No centro do tubo irá entrar tudo que você ingerir ou até respirar. E é lá que você vai produzir os ácidos digestivos, que vai encontrar as enzimas, mucosa e também as bactérias saudáveis e também as não saudáveis, que irão quebrar alimentos em aminoácido, glicose, ácido graxo, separar o que é nutriente do que não é, matar micróbios como H. pylori, salmonelas e minhocas e tudo aquilo que a gente não quer, mas que vem na comida de vez em quando. Mas se a gente não tem uma boa ecologia interna, se o seu muco tiver ralo, se não mastigarmos direito ou não tivermos ácido suficiente ou boas bactérias suficientes, esse processo começa a ficar faltoso. E as células intestinais ficam expostas e o nosso coador, ao invés de fino, vai criando uns buracos mais largos. E aí, coisas que não deveriam começam a escapar dos intestinos e a entrar em circulação. Isso é o que chamamos de síndrome do intestino permeável. E agora o nosso mundo interno passa a ficar exposto ao mundo externo. É como se você tivesse com aquele corte na pele. Ou seja, coisas que não deveriam entram em circulação e criam uma resposta imunológica. Isso gera inflamação e a inflamação aumenta a permeabilidade intestinal. Isso pode causar uma infecção grave ou até mesmo sepse do sangue, num caso extremo. Num caso menos extremo, você começa a ter várias sensibilidades alimentares e várias outras coisas como consequência da inflamação sistêmica, que pode ser dor no corpo, dor de cabeça,
Porque agora a gente já sabe que existe uma ligação direta entre o que está acontecendo no seu intestino e o que está acontecendo em todo o seu corpo, incluindo o seu cérebro. Quando você come, você alimenta o seu microbioma antes de se alimentar, porque esses micróbios ajudam a quebrar e absorver os alimentos. Como parte desse processo, eles também geram subprodutos importantes que ajudam a produzir hormônios, a regular o metabolismo, ajudam na produção de células imunológicas, além de impactar o funcionamento do seu sistema nervoso. Quando você tem um microbioma diversificado e equilibrado, você tem boa saúde e bom desempenho físico. Quando o seu microbioma intestinal fica desequilibrado, você corre um risco maior de obesidade, doenças metabólicas e cardiovasculares, ansiedade, depressão e outras doenças. Estima-se que 60% ou 80%, dependendo do estudo que a gente lê, mas um percentual grande da nossa imunidade se origina no intestino. Literalmente, todo o nosso corpo é afetado por essa microbiota intestinal. Vamos pegar o sono, por exemplo. Você provavelmente nunca imaginaria que a flora do seu intestino ia afetar o seu sono. Mas se você tiver uma superabundância de bactérias do microbioma que estimulam o sistema nervoso simpático, você não vai conseguir cair naquele sono profundo, reparador. Você acaba com menos sono, sonhando menos, passando mais tempo em sono leve e a sua saúde, a sua recuperação e o seu desempenho serão prejudicados. Se você também já tem uma ecologia prejudicada e um grande crescimento de parasitas que a sua microbiota não conseguiu aniquilar, esses seres, esses organismos normalmente são noturnos e também vão impactar o seu sono. Dado que a menopausa já perturba o sono, você pode ver como é que é importante proteger o seu sono através de todos os outros caminhos possíveis, e isso inclui o microbioma intestinal. Outro benefício inesperado de um microbioma saudável é a saúde do seu cérebro. Alguns dos subprodutos de um microbioma intestinal saudável ajudam a estimular a produção de BDNF, que é fator neurotrófico derivado do cérebro, que ajuda a construir células cerebrais e preserva a cognição. Esse eixo intestino-cérebro está se mostrando mais importante do que a gente imaginava. E ele é especialmente importante para as mulheres na menopausa, uma vez que o declínio dos hormônios pode causar declínio cognitivo. A gente começa a perceber isso na forma de neblina mental. Então, mulherada, não vamos deixar um intestino pouco saudável agravar isso, né? Ou seja, flora intestinal ou o conjunto de micróbios que forma o seu microbioma afetam diretamente a sua disponibilidade de energia no seu dia a dia, durante o exercício, durante o sono, impactam o seu desempenho atlético, a recuperação depois do treino, impacta o seu metabolismo, a sua capacidade de utilização de glicose, entre várias outras coisas. A gente totalmente depende das bactérias do nosso intestino para fazer a maioria das coisas por nós. Ou seja, se você quer saúde, vai precisar cuidar do microbioma intestinal. A gente ainda vai elaborar muito nisso, mas já respondo, não é só tomar um probiótico e correr pro abraço. Você vai precisar cuidar do seu jardim interno com amor e dedicação. E quais os benefícios de um microbioma intestinal saudável, além do que eu já falei aqui? Para as mulheres na menopausa, o microbioma intestinal saudável compensa os efeitos prejudiciais da flutuação e do declínio hormonal e, ao mesmo tempo, melhora o desempenho da saúde em diversas áreas do corpo, como força mental. Sim, o tipo de bactéria que você cultiva vai influenciar a sua capacidade de foco, resiliência mental, o seu humor ou mau humor e ansiedade. Ela também impacta a composição corporal, aquele percentual de gordura, de músculo, de massa magra do seu corpo. Ele impacta densidade óssea e remodelação óssea. Sim, capacidade de absorver e utilizar os nutrientes, como a gente já falou, impacta a qualidade do sono,
do sono restaurador, a produção de antioxidantes naturais, a nossa capacidade de construir mitocôndria, ou seja, gerenciamento de energia, metabolismo, redução de fadiga, impacta a inflamação sistêmica, nossos níveis de energia e também melhora a degradação do ácido láctico, o que permite que a gente se exercite mais e por mais tempo com menos dor, além de aumentar os níveis de ATP para produção de energia de forma mais rápida e mais poderosa. Aí você vai dizer, tá bom, Isabela, entendi, mas o que eu quero mesmo é emagrecer e ganhar músculo. Esse tal microbioma vai me ajudar? Gata, fica aqui comigo. Eu tô rindo, mas não tô julgando. Todas queremos ser magras e gostosas, né? Uma das queixas mais comuns da menopausa tem a ver com composição corporal. Mesmo que as mulheres não tenham ondas de calor ou suores noturnos, muitas vezes notamos uma mudança desfavorável na nossa capacidade de ganhar músculo e perder gordura. E claro, como você já aprendeu na sequência dos hormônios femininos, o declínio dos hormônios sexuais contribui aqui. Mas pesquisas recentes sobre o microbioma intestinal parecem demonstrar que a proporção de bactérias que você tem no seu intestino também tem um impacto profundo na composição corporal. 90% da sua microbiota intestinal são de dois tipos ou de duas famílias, os firmicutes e os bacteroidetes. Eu não sei porquê, mas isso me lembra Romeu e Julieta. Quem já fez exame de fezes funcional comigo conhece bem essa galera. Essas duas famílias de micróbio têm um impacto pronunciado no seu peso e na sua saúde. Os firmicutes, em particular, parecem ser viciados em açúcar. Eles não querem mais nada do que maratonar Netflix com um pote de brigadeiro ou outras guloseimas e enviarão sinais para o seu cérebro para manter os lanches açucarados chegando. Sim, eles praticamente ganham controle sobre a sua personalidade e você não consegue vencê-los. Eles são poderosos e aí você fica viciada em açúcar. Consequentemente, engorda. Firmicutes também geram inflamação no corpo e podem desacelerar o metabolismo. Especula-se que, do ponto de vista evolutivo, essas bactérias provavelmente nos serviram bem em tempos de fome, quando nos estimulavam a consumir grandes quantidades de alimentos ricos em açúcar quando a gente os encontrava, criando reserva de gordura para nos ajudar até que a gente tivesse a nossa próxima alimentação. Lembra que o nosso DNA ele ainda está programado para sobreviver fome. Mas, hoje em dia, esses firmicutes são muito menos úteis, porque a gente tem livre acesso à comida 24 horas por dia, num piscar de olhos, pelo menos a grande maioria de nós. Mas o nosso DNA ainda não evoluiu e a nossa fiação interna ainda é bem similar à mulher da caverna. A literatura atual descobriu que ter uma proporção maior de firmicutes no trato gastrointestinal está ligada à obesidade. Por outro lado, os bacteroidetes tendem a bloquear a inflamação e aumentar o metabolismo. Pessoas que têm mais bacteroidetes na flora intestinal têm menos probabilidade de serem obesas. Essas bactérias também regulam a quantidade de energia que a gente absorve dos alimentos e depositamos em nossas células adiposas, na gordura. Parece que os firmicutes absorvem mais e bacteroidetes absorvem menos. Portanto, se você tiver uma proporção maior de firmicutes no intestino, estará mais propensa a ganhar peso do que alguém com uma proporção de bacteroidetes, mesmo se seguir exatamente a mesma dieta. De novo, esses estudos ainda estão na infância e a cada dia descobrimos mais coisas. Eu realmente acho que a gente ainda não tem a capacidade de medir tudo, nem sabemos o impacto no todo. O que se sabe é que precisamos de equilíbrio. Eu gosto de imaginar realmente como um jardim e a gente não quer ter, sei lá, as rosas dominando, porque aí vai ter espinho demais, então tem que crescer um pouquinho de margarida, um pouquinho de, sei lá, eu sou péssima de jardinagem, mas acho que você está conseguindo imaginar. Se cresce uma demais, ela ocupa demais e você quer os benefícios de todos os tipos de microbioma. Eu também vou falar mais disso em outro episódio. Eu acho que a gente ainda não tem a sabedoria
para repor com esse probiótico aqui, eu tomo esse ali. A gente não sabe todos esses impactos ainda, então ficamos nisso de que o equilíbrio ainda é mais importante. E no que a maioria das pessoas me pergunta, qual é o impacto disso no ganho de peso e composição corporal? Então, eu quero deixar claro que a composição corporal é muito mais complexa do que a simplificada explicação de que calorias entram, calorias saem. Sim, esse balanço energético ainda é super importante e não tem como escapar dele, mas não é a história inteira. Em resumo, dependendo do tipo de equilíbrio no seu microbioma, você pode ter uma tendência maior à obesidade e doenças relacionadas a isso. Alguns organismos podem aumentar a inflamação, o que contribui também para o ganho de peso e doenças crônicas, enquanto ter uma ecologia equilibrada e saudável está associada a uma composição corporal mais magra. E a diferença pode ser pronunciada. Eu li um estudo de um caso de uma mulher que ganhou 34 quilos em 16 meses e passou de antes ela tinha um peso normal, ela tinha um índice de massa corporal de 26,4 e depois ficou obesa com um índice de massa corporal de 33. E isso aconteceu depois que ela recebeu um transplante fecal que alterou desfavoravelmente o microbioma dela. Estudos mostram que a restrição calórica e o jejum numa população não ativa podem alterar a composição do microbioma para uma proporção mais favorável de bactérias. Prometo falar ainda mais sobre jejum, mas por hora minha sugestão é comer de acordo com o ciclo circadiano, ou seja, tem que dar um tempo para o seu intestino se recuperar, para essa flora se criar, ou seja, para de comer 2 ou 3 horas antes da hora que for dormir e tenta tomar café da manhã 1 hora depois que acordar. Isso pode ser uma regrinha básica para quem gosta de ter regras. A melhor forma de mulheres ativas construírem um microbioma saudável, diversificado e equilibrado é através de alimentos e hábitos de exercício que construam o microbioma e também prestando muita atenção ao que come antes, durante e depois do exercício. E como se alimenta um bom microbioma? Com comida de verdade. Alimentos integrais, o que isso quer dizer? Minimamente processados. Eu gosto de pensar no arco-íris, cores variadas, texturas variadas, bastante verde como base e, claro, gordura de boa qualidade e boa proteína. Hoje eu não vou falar de problemas como SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, nem de doença de Crohn's, nem de diabetes ou outros problemas que podem levar você a precisar de uma dieta mais restrita. Se você já está lidando com o intestino irritado ou não consegue comer fibra, é porque já está com hipermeabilidade intestinal e ou com a flora totalmente comprometida e deve precisar de um atendimento individualizado para você entender o que você tem que fazer. Uma grande vantagem para as mulheres na menopausa é que esses alimentos que alimentam a boa microbiota, como variedades de vegetais, frutas, legumes, eles também aumentam as bactérias que usam a estrona como fonte primária de combustível. Relembrando do episódio dos hormônios, a estrona é uma das formas menos desejáveis de estrogênio que a gente acaba produzindo na menopausa. Então, ter uma microbiota que usa essa estrona, que a gente não quer circulando muito no nosso corpo como fonte primária de combustível, é super benéfico. 2 benefícios adicionais são menos sintomas da menopausa e também uma diminuição no risco de câncer para quem tem uma boa flora intestinal. Para obter os melhores benefícios para a saúde e para a menopausa, você deve consumir, de acordo com a literatura, pelo menos 25 gramas de fibra de alimentos vegetais todos os dias. Mas se você não está acostumada ou está lidando com algum tipo de problema, talvez tenha que ir aumentando as fibras aos poucos e escolher as que você consiga digerir. Assim você vai alimentando as bactérias boas, aumentando essa colonização devagar e eventualmente você chega lá. Alimentos ricos em micronutrientes, que a gente chama de polifenóis, também são excelentes para criar um equilíbrio saudável. Existem algumas bactérias que a única forma de crescer é dando muito desses polifenóis
E os principais alimentos que contêm isso são principalmente as frutas vermelhas, vegetais, nozes, sementes, feijões, chocolate amargo, café, chá e azeite. Uma pesquisa feita com mais de 1.400 homens e mulheres, que foi apresentada na Semana Europeia de Gastroenterologia em 2019, mostrou que a ingestão de uma dieta rica em alimentos vegetais, como o que eu acabei de mencionar, e também incluindo grão, legume e peixes, estava associada a uma microbiota intestinal mais saudável e níveis mais baixos de inflamação. Então, levando tudo isso em consideração, não é surpreendente que a dieta do tipo mediterrânea, que tem fruta, vegetais, peixes pra caramba, seja boa para o intestino e para a saúde em geral. Além disso, há boas notícias para as amantes do café, como eu. O consumo de café está ligado a um microbioma intestinal mais saudável, de acordo com outra pesquisa apresentada na reunião anual do American College of Gastroenterology em 2019 também. Esse estudo, que na verdade coletou a amostra do microbioma intestinal diretamente de várias partes do cólon durante colonoscopia. A maioria dos outros estudos olha a amostra de fezes, então esse estudo foi bastante inovador. Aí ele descobriu que pessoas que bebem 2 ou mais xícaras de café por dia têm um microbioma intestinal mais saudável do que aquelas que não bebem café. Mas olha só, apesar de eu ser uma amante de café, ele tem um impacto no seu sono. Aqui a gente está focando no microbioma. Os microbiomas dos consumidores de café tinham uma maior abundância de espécies bacterianas que são mais ricas em propriedades anti-inflamatórias e eram consideravelmente menos propensas a abrigar as bactérias que têm sido associadas à obesidade e outras condições metabólicas indesejáveis. Esses benefícios do microbioma intestinal pode ser uma das inúmeras razões pelas quais o consumo de café está associado a um menor risco de morte por todas as causas. Sabia? É claro que não podemos falar de saúde intestinal sem mencionar os probióticos, que são alimentos que contêm bactérias saudáveis. Você pode manter a diversidade do seu microbioma intestinal comendo uma grande variedade de alimentos probióticos que contêm essas bactérias saudáveis que podem colonizar o seu intestino de maneira positiva, como alimentos fermentados, e aqui entra coisas como iogurte, kefir, chucrute, kombucha, tempê, enfim, coisas fermentadas no geral. Eu tô falando de comida, não de suplemento ainda, tá? Como o iogurte é o que a maioria curte, vale prestar atenção nos ingredientes para ter certeza que o probiótico ocorre naturalmente, porque alguns fabricantes adicionam mais probiótico. Normalmente eles colocam lactobacilos acidófilos e é bom evitar esse com probiótico adicionados. Fica só com o que já é normalmente fermentado na comida, porque comer mais de qualquer cepa do que é necessário pode causar um desequilíbrio, o que é contraproducente para a saúde intestinal. Os probióticos andam de mãos dadas com os prebióticos. Então, o que é o probiótico? O probiótico é o próprio micróbio. O prebiótico são os alimentos que irão alimentar esses micróbios ou que vão favorecer o desenvolvimento de bactérias probióticas. Excelentes fontes de prebióticos incluem alho, cebola, alho poró, aspargos, banana verde, folha de dente de leão e alcachofra. Eu sei que o mercado está cheio de opções de prebióticos e probióticos. Eu não gastaria muito dinheiro com eles, a menos que você saiba o que está fazendo. Prebiótico, principalmente, eu jamais consumo em forma de suplemento, porque você pode comer esses que eu acabei de falar. Muitos têm quantidades absurdas de cepa e o tiro pode sair pela culatra. Lembra que probióticos são bactérias e elas vão estimular o seu sistema imunológico. Alguns podem realmente ajudar, mas outros podem realmente atrapalhar. Então, saber o que está fazendo no mundo da suplementação é importante. Embora os suplementos probióticos contenham um grande número, e alguns laboratórios ainda se prezam disso, né? Sei lá quantas bilhões de bactérias, eles geralmente não são
tão diversos, ou você pode não precisar da bactéria que está tomando na forma de suplemento e pode desencadear uma reação semelhante ao que acontece quando você toma antibiótico e desequilibrar completamente o seu microbioma. Se vocês tiverem mais interesse, eu falo mais sobre cepa, probiótico, que eu recomendo e tal, e aí vocês me mandam lá pelo Instagram. Mas hoje eu vou ficar aqui meio focada nos probióticos em formas de alimento mesmo, tá? Um parêntese, você realmente pode se beneficiar da ingestão de suplemento quando estiver tomando antibiótico ou logo depois, ou outros medicamentos, que eu ainda vou falar o que é que destrói a sua flora intestinal, e aí você vai realmente precisar recuperar. Se você estiver tomando antibiótico, eu realmente recomendo suplementar com o que a gente chama de Saccharomyces boulardii, que é um fermento, é um fungo, não é uma bactéria, ou seja, o antibiótico não vai matá-lo e assim você preserva um pouquinho da sua ecologia. Decidi, eu realmente vou fazer um episódio sobre o que é probiótico e como funciona essa ecologia interna, porque eu acho uma boa informação de vocês terem. Então, o que faz agora? Coma o arco-íris, ou seja, pelo menos 5 cores diferentes por dia. Lembra, bege não conta. Tem que ser cor viva mesmo, e os vermelhos, roxos, são os que alimentam espécies específicas de bactérias que a gente precisa muito. E pega leve nos alimentos processados e carboidratos refinados. A literatura demonstrou que as pessoas cujas dietas são ricas em fast food processado e açúcar refinado têm menos tipo de bactéria benéfica nos intestinos e têm muito mais inflamação. E eu quero terminar falando sobre exercício e o microbioma. O exercício regular promove um microbioma diversificado e saudável. Quando você está se exercitando, a gente reduz a quantidade de oxigênio e aumenta o calor no intestino. Esse ambiente permite que algumas bactérias cresçam e impede o crescimento de outras. Especificamente, as bactérias boas tendem a aumentar e as menos favoráveis a diminuir, consequência, uma maior propensão ao exercício moderado te ajudar a aumentar a massa magra, diminuir excesso de gordura corporal, e é isso que a gente quer. Mas se você está alimentando o seu intestino com açúcar simples, como bebidas esportivas açucaradas, esses mastigáveis, que agora eu vejo Gatorade mastigável, gel, bloco e muito doce durante o exercício, você está alimentando as bactérias ruins e pode promover o crescimento excessivo dessas colônias de cepas que podem gerar bastante problema. Quando você termina o exercício, a comunicação entre o intestino e o cérebro ao longo desse eixo, o intestino-cérebro, também estimula as bactérias que melhoram o revestimento gastrointestinal, para que ele possa bloquear a entrada do tipo errado de bactéria no intestino e manter as bactérias boas. Lembra, a gente falou isso lá no início. Uma pesquisa publicada na revista Gut relatou que os atletas têm uma maior diversidade de micro-organismo intestinal do que a galera sedentária e tendem a ter um microbioma mais saudável. Na verdade, esse estudo que eu estava vendo mostrou que em apenas 6 semanas de exercício, e era simples, de 30 a 60 minutos, 3 vezes por semana, reduziu significativamente o número de micróbios causadores de inflamação e aumentou os micróbios benéficos num grupo de voluntários anteriormente sedentários, mas essa galera não estava acima do peso e eles acharam super importante salientar isso, por isso que eu estou falando. No que pode ser considerado, então, um ciclo de feedback positivo. As mudanças benéficas no microbioma intestinal, que decorrentes do exercício, também melhoram o desempenho do exercício e melhoram, assim, o seu intestino, e aí você fica nesse loop saudável. Uma pesquisa com os corredores da Maratona de Boston descobriu que, em comparação com os não corredores, os intestinos dessa galera tinham uma população maior da bactéria do gênero Veillonella. Essa bactéria Veillonella, que eu não conhecia até ler esse estudo, consome lactato como principal alimento básico. E isso é particularmente útil para quem se exercita, porque quando o lactato se acumula, os nossos músculos ficam cansados. Ou seja, o corpo é super inteligente, né? Mas tem um ponto de inflexão. O exercício extremo pode causar danos para o microbioma também. Assim como o que você come durante o exercício, especialmente se você curte os exercícios mais longos ou de maior resistência, é de vital importância observar para que você cultive uma diversidade e equilíbrio saudável ao invés de matá-los, porque exercício extremo, tipo triatlon, ultra, Ironman,
aumentam a inflamação e isso pode levar a uma abundância, um crescimento de bactérias que prosperam nesse ambiente desequilibrado e perpetuam a inflamação. Então, se você não tomar cuidado com o que você come, pode não se recuperar tão bem ou de forma adequada após os exercícios intensos, o que pode realmente destruir o seu intestino. Eu vejo isso muito nos meus adolescentes superatletas, que já não se alimentam tão bem, né? Não querem comer salada, coisa e tal, e consomem demais o que eu chamo da nutrição esportiva, que são aqueles carboidratos simples e alimentos energéticos altamente processados que alimentam os micróbios do mal. Aí, antes que você perceba, o seu trato gastrointestinal está inflamado, o microbioma está seriamente desequilibrado, porque o aumento de certas colônias de micróbio desencadeia mais desejo de açúcar para alimentá-lo, aí rouba energia, causa uma recuperação mais lenta, alteração de humor, mais dores musculares, e aí você come mais e fica nesse ioiô, e é praticamente o oposto do que a gente deseja. E por isso que compreender a mecânica dessa nutrição esportiva é super importante. Sabendo que se você é mais atlética, você corre um risco maior de desequilibrar o seu microbioma intestinal. Então, deve pensar cuidadosamente sobre o que você vai comer antes, durante e depois do treino para você poder abastecer o seu microbioma de uma forma saudável. Ou seja, seria mais interessante reservar os carboidratos superprocessados e açúcar simples para quando você realmente precisar de uma dose rápida de energia, tipo no final da corrida. Em qualquer outro horário, você precisa consumir alimento de verdade que tenha uma boa mistura de macronutrientes. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre o que as atletas devem fazer para minimizar o leaky gut ou hipermeabilidade intestinal, que é muito comum acontecer como consequência da própria natureza dos treinos muito pesados. Lembra, falei isso no início, o seu intestino é revestido por uma barreira mucosa fina e protetora que funciona como um guardião bidirecional. Nutrientes importantes são liberados em circulação, enquanto germes indesejáveis ficam presos para que não possam entrar na corrente sanguínea. Exercícios extenuantes, especialmente em clima quente, podem tornar o intestino mais permeável. Anti-inflamatórios e analgésicos como ibuprofeno, paracetamol e aspirina, por exemplo, podem agravar a permeabilidade do intestino. Esses medicamentos atuam bloqueando a produção de certas prostaglandinas, que é uma substância semelhante ao hormônio que promovem a inflamação. No entanto, também existem prostaglandinas que protegem o revestimento do estômago e dos intestinos, e os anti-inflamatórios diminuem a produção deles. Com menos prostaglandina, a mucosa protetora do intestino sofre erosão, o que, por sua vez, leva a uma condição que a gente apropriadamente chamou de intestino permeável, que abre caminho para que bactérias nocivas entrem em circulação, que interfiram na função renal saudável e pioram a sua hidratação, te deixando também desidratada. O intestino permeável também pode dificultar a recuperação muscular, então você tem que preservar essa saúde intestinal. Eu vejo muita gente carregando ibuprofeno, Neosaldina na bolsa e comendo como se fosse bala. Galera, isso tem um impacto horrível nos seus intestinos. E se você estiver precisando deles com frequência, vale investigar a causa. Pode ser cólica, enxaqueca, o que for. Descobre, porque o impacto desses medicamentos na sua saúde intestinal é real. E aí, o que fazer? Uma dieta anti-inflamatória, usa adaptógenos que são naturalmente anti-inflamatórios. E eu gosto muito de checar o equilíbrio mineral para saber se você está com um bom status de cálcio, magnésio, sódio e potássio. Quando a gente sua demais, a gente perde sódio. Se a gente tem pouco magnésio, a gente fica com cãibra. Ou seja, equilibrar os eletrólitos é super importante para o seu bem-estar e também para a saúde do seu intestino. O cálcio atua nas contrações neuromusculares e no metabolismo muscular. O carbonato ajuda a manter unidas as junções das células intestinais, reduzindo a liberação de endotoxinas e os sintomas decorrentes disso. O magnésio relaxa os músculos. E o equilíbrio entre todos esses vai ditar se você está
hidratada ou desidratada e na sua capacidade das células intestinais de manterem as suas junções sólidas para que você não fique com um intestino permeável. Então, resumo de hoje. O exercício moderado é bom para a saúde intestinal. Quais são os benefícios principais? Uma diversidade enriquecida, que é o pilar básico de uma boa saúde. O melhor equilíbrio bacteriano, porque melhora a relação entre as bactérias boas e ruins, que é a chave para manter um peso saudável e reduzir o risco de acumulação de gordura profunda na barriga. O exercício moderado também te ajuda a manter uma boa barreira, mais forte para ajudar a prevenir o intestino permeável, que vai melhorar a saúde em geral, a saúde cerebral e menor risco de câncer. O exercício extremo pode prejudicar o intestino. Eu não estou dizendo para não fazer, mas você precisa de ter mais cuidado. Quais são os principais riscos? Uma inflamação não controlada, um calor demasiado que propicia o crescimento de bactérias indesejáveis e a liberação de subproduto dessas bactérias prejudiciais. Lembra, bactéria é ser vivo. Algumas têm pelo, faz cocô e quando morre, nosso corpo ainda tem que lidar com o cadáver delas. Ou seja, exercício extremo pode gerar várias disfunções, inclusive gerar sono de má qualidade, e aí cria um ciclo vicioso impedindo uma boa recuperação. Então, para quem faz exercício extremo, olhar para o microbioma é mais importante. E para quem não faz exercício nenhum, lembra que exercício moderado beneficia tudo. E a maneira como você se hidrata durante o exercício também afeta a saúde do seu intestino, como eu acabei de explicar. Os fluidos precisam de uma certa osmolalidade, ou a concentração entre sal e açúcar, para poderem ser transportados do intestino para a corrente sanguínea, para suas células. E é por isso que, às vezes, água pura não é tão boa para uma hidratação rápida, porque ela fica parada, ela não consegue fazer essa progressão do intestino para a corrente para as células. Então, para que você tenha uma absorção rápida, o líquido que você bebe precisa ter uma osmolalidade inferior à do plasma sanguíneo, que é a parte aquosa do sangue, para que o seu corpo possa colocar o líquido em circulação e aí assim manter você fresca e hidratada. E essa era a teoria atrás das bebidas esportivas tipo Gatorade, mas que hoje em dia eles são praticamente açúcar puro. Então, para quem gosta de bebida esportiva, eu recomendo achar algo com relativamente baixo teor de carboidrato. O recomendado na literatura científica seria de 3 a 3,5% de carboidrato, que seria 7 gramas por uma garrafinha de 230 ml. Isso é açúcar suficiente, e aí é melhor não ter açúcar. Olha lá no ingrediente, dextrose e sacarose, parece ser melhor para ativar todos os transportadores intestinais sem sobrecarregar nenhum deles. Tem que ter sódio suficiente para facilitar a hidratação ideal, mas não tanto que o fluido fique preso no intestino. Essas bebidas com baixo teor de carboidrato também ajudam a proteger o microbioma intestinal dos efeitos nocivos do excesso de açúcar, e isso é particularmente importante quando seu intestino já está comprometido por causa do esforço. É legal procurar produtos naturais, sem sabores artificiais, corantes ou outros aditivos que podem causar desequilíbrios microbiomas e aí agravar tudo. Quanto mais você se exercita, mais importante isso se torna. No site do podcast tem uma aba sobre suplementos e você pode encontrar lá os eletrólitos que eu uso aqui nos Estados Unidos, e também coloco algumas opções no link para a Amazon. Eu curto muito eletrólitos, mas para quem não quer investir nisso, às vezes espremer um limão e colocar um pouquinho de sal marinho na água é quase que um eletrólito natural. Cuidar do microbioma requer vigilância constante. Não é encher a cara de kombucha e comer uma folha de alface por dia que você vai construir um microbioma saudável. Você tem que comer as comidas que alimentam as bactérias boas, como os alimentos ricos em polifenóis integrais, e evitar ou minimizar as bombas que aniquilam essa galera. Então, quem são elas? Inimigo da flora número 1, antibiótico. O nome já diz tudo, né? Eles são medicamentos para matar bactérias. Sem dúvida, parte essencial do nosso arsenal médico moderno, e melhoraram e prolongaram a vida em todo o mundo. Mas eles estão sendo terrivelmente abusados e usados o tempo todo. Eu sou uma vítima total, assim como imagino
a maioria de vocês, subprodutos dos anos 70. Meu pai me dava Amoxil para eu prevenir ficar doente. Foi mal, pai, mas isso me destruiu. Para não falar de Advil, Neosaldina, que eu tomava para enxaqueca. Ou seja, tudo que eu falei aqui, eu vivi e eu vejo nas mulheres que eu trato. Então, antibiótico, usa somente se for necessário. De acordo com uma estimativa do Centro de Controle de Doença, o CDC americano, cerca de metade de todos os antibióticos prescritos são desnecessários ou prescritos de forma inadequada. Se você estiver resfriada, com uma dorzinha de garganta ou uma infecção não letal, canja de galinha com bastante alho e descanso são a melhor opção. Você vai ficar boa no mesmo tempo, sem o efeito colateral. Claro que se estiver com algo grave, for fazer cirurgia, extração de dente, você vai ter que usar o bom senso. Mas tomar antibiótico na primeira dor de ouvido é uma insanidade. Poupa sua flora intestinal da dizimação causada pelos antibióticos e só toma quando for realmente necessário. Inimigo número 2. Adoçantes artificiais. Pesquisas sugerem que os adoçantes artificiais alteram as bactérias intestinais de maneira que produzem intolerância à glicose. Essa intolerância geralmente se desenvolve quando seu corpo não consegue lidar com grandes cargas de açúcar na sua dieta, preparando o cenário para obesidade e doenças metabólicas como diabetes tipo 2. O desenvolvimento de intolerância à glicose pode ser uma das razões pelas quais as pessoas que bebem muito refrigerante diet têm maior probabilidade de estar acima do peso, apesar de consumirem menos açúcar e menos calorias. Aqui a literatura, eu confesso, é bem mista. Alguns dizem que não tem fundamento para isso e outros afirmam que sim. Pelo sim e pelo não, eu sugiro moderação. Se você toma um refrigerante diet aqui e outro ali, acho que tudo bem. Mas se você é do time várias Diet Cokes por dia, acho que vale uma reflexão. E, finalmente, inimigo número 3. Alimentos processados. Esses alimentos refinados e açucarados causam uma explosão das bactérias ruins no seu intestino e, consequentemente, desequilíbrio e hipermeabilidade. Se você ainda não se convenceu que o equilíbrio bacteriano é importante, lembra que quando as bactérias do mal tomam conta do seu intestino, ganho de peso e mau humor e ansiedade normalmente seguem. Lembrando que no site do podcast, isabelaforte.com.br, tem uma ferramenta de busca que você pode achar os tópicos que te interessam, assim como tem informações de produtos que eu uso e recomendo também no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Se você estiver curtindo, eu peço que me ajudem a levar essa informação para outras pessoas que podem se beneficiar dela. O meu objetivo é trazer as novidades para pessoas que não teriam acesso a ela e eu preciso da sua ajuda para divulgá-las. Por hora, eu fico por aqui. Até semana que vem.